Hoje é a introdução na biologia. Nós vamos começar falando o início do início de evolução para a gente ir para a taxonomia. Eu preciso falar desse início por conta de um único conceito. E ele precisa que vocês entendam o resto, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender na biologia é que a evolução social é diferente da evolução da própria biologia. Hoje em dia a gente vê muito a evolução como algo de uma pessoa melhorar. A pessoa ela vai evoluir. Não, esse fulano evoluiu. Na biologia é diferente. A evolução ela significa mudança. Então toda e qualquer mudança, seja ela positiva ou negativa, é considerada uma evolução na biologia. Outra coisa, outra diferença. Na biologia, a evolução social, a evolução, ela é feita por populações. Ou seja, não tem como somente um indivíduo, somente um ser vivo, evoluir na biologia. O conceito de evolução biológica abrange, no mínimo, uma população inteira. Diferente da evolução social, que um ser humano só pode evoluir, um animal, sei lá, não, o cachorro ele evoluiu, ele aprendeu a sentar quando eu falo. Então é assim que a gente fala socialmente e é desse jeito que a gente vai falar na biologia, para vocês entenderem. Outra coisa, que de vez em quando a gente confunde, ou então esquece. É muito aplicado pra gente que as evoluções biológicas, elas sempre são positivas. Por quê? Porque é o que a gente vê. É normal a gente entender isso. Mas a maioria das mudanças evolutivas são ruins. A maioria das evoluções são ruins. Como assim? Perceba, qualquer tipo de mutação, se uma pessoa nasce com uma mutação específica, um animal, etc., é uma evolução. E essa evolução, ela é considerada negativa. O que que faz com que essa evolução não passe adiante e, por exemplo, as pessoas parem de ter perna? A seleção natural. E para o ser humano, isso nem vale mais a pena. A seleção natural não tem mais efeito sobre o ser humano e a gente vai chegar a isso mais para frente. Mas entrando na categoria do animal, por que que um animal que nasce sem a perna, por exemplo, o gene dele não passa para frente? Porque provavelmente esse animal não vai conseguir se reproduzir pelas dificuldades da natureza e a sua característica não vai passar de diante. Isso é a seleção natural. Agora, quem vai decidir o que é uma evolução positiva e uma evolução negativa é o próprio meio ambiente. E o que eu falei para vocês naquela hora? O ser humano, hoje em dia, não tem mais aquela aplicação da seleção natural. Ou seja, o meio ambiente não consegue mais decidir nada sobre o ser humano. Entendeu? Por quê? Porque toda a gente tem uma mudança. Ah, o meio ambiente está mostrando que, por exemplo, se você não tiver perna, você não vai conseguir ter um desempenho bom, não vai conseguir arrumar comida, não vai conseguir não sei o quê. Aí o ser humano cria todo um tipo de equipamento, todo um tipo de tecnologia que favorece as pessoas que não têm perna, criando uma perna nova para elas, que são as próteses, etc. Muitas vezes que pode substituir. Tô dizendo que é a mesma coisa? Não. Mas você está vendo que está freando a seleção natural? Freando a intensidade da força do meio ambiente sobre a gente? Então, por isso que a seleção natural e o meio ambiente não tem mais voz sobre o ser humano. Por quê? Porque a gente manda em tudo. Claro que se o meio ambiente simplesmente acabar, a gente morre. E a gente está destruindo ele. A gente está tão se achando, tão quebrando com o que ele manda a gente fazer, tão desobedecendo às ordens dele, que ele vai começar a se destruir. Mas isso significa que a humanidade nunca evoluiu? Não. A humanidade ela já evoluiu sim. Vou dar um exemplo para vocês. A humanidade ela vai surgir na África e as primeiras pessoas têm dito que elas eram pessoas pretas. O que acontece para essas pessoas começarem a ficar brancas? Pessoas brancas, por exemplo, que nasciam na África, tendiam a morrer mais rápido por conta dos raios ultravioleta e do sol escaldante. E pessoas pretas tendiam a sobreviver por conta do alto nível de melatonina no seu corpo. Agora, quando a gente vai para a Europa, por exemplo, que é mais frio, e eu estou falando muito, por exemplo, olha que loucura, que é muito mais frio lá, não tem muitos raios ultravioleta, o que que acontece? As pessoas brancas começam a sobreviver lá de uma forma mais agradável, enquanto as pessoas pretas, por conta da melatonina, que é muito alta, acaba que acontece o quê? O pouco raio V que tem não consegue entrar e essas pessoas começam a morrer. Então, hoje em dia isso vale? Não, hoje em dia isso não vale mais. A seleção natural já parou de valer. Por que isso não vale mais, Ana? Porque hoje em dia a gente tem um protetor solar para as pessoas brancas que estão sujeitas ao sol escaldante e para as pessoas pretas também, até porque queimadura existe para todo mundo. E também temos vitamina D para ambos também, até porque a gente precisa de vitamina D.
por conta que pessoas com um alto nível de melatonina em locais com baixos níveis UV tendem a receber menos vitamina D. E a vitamina D suplemento veio para substituir isso. Então a seleção natural foi quebrada pelo ser humano. Ela não tem mais nenhuma importância na gente. Nos outros ela tem, né? Ok. Outra coisa também. As pessoas pensam que evoluir é ficar mais complexo. E não. Evoluir é qualquer mudança. Qualquer mudança. Seja para um ser vivo ficar mais complexo, seja para um ser vivo ficar mais simples. Tá? Como assim, Ada? Vamos dar um exemplo para vocês. A gente vai ter as bactérias primitivas que vão dar origem às células como a gente hoje em dia conhece. As células hoje em dia são mais complexas que as bactérias primitivas. Ou seja, a gente teve uma evolução que gerou complexidade. Uma complexidade muito grande. As mitocôndrias, elas vão surgir as organelas, que a mitocôndria ela realizava várias funções, ela dividia essas funções, a mitocôndria primitiva. O que aconteceu com as organelas? Elas são mais simples, porque cada uma tem uma função específica dentro de uma célula. Logo, o que acontece? A gente tem uma evolução que causou simplicidade. Então, não necessariamente precisa ser sinônimo de complexidade e evolução. Mas você acabou de falar de bactéria. A bactéria de hoje em dia que gerou a célula? Não, a gente vai chegar lá. Linha evolutiva. A linha evolutiva eu coloquei até bem aqui, ó, para vocês verem. É fake. O que é essa linha evolutiva que a gente tanto fala? Na verdade, que poucos falam. A linha evolutiva foi uma teoria desenvolvida pelo pai da biologia, que é chamado de Aristóteles. Ele dizia que todos os seres vivos se esforçavam para evoluir e chegar no ser humano. Então, a bactéria, ela queria se tornar um protozoário, que posteriormente se tornaria outros seres vivos que também estariam buscando evoluir para chegar no homem. O homem, para Aristóteles, era o ser mais evoluído. Era o ápice de que alguém poderia chegar na evolução. Só que essa teoria faz sentido? Não. Por quê, galera? A gente tem ancestrais diferentes. O ser humano veio de um primata primitivo, a barata veio de outra espécie de animal que não tem nada a ver com primata, e assim por diante. Não necessariamente todo mundo está querendo ser o ser humano. O ser humano não é ninguém. Ah, mas a gente tem racionalidade. A gente não é ninguém. A gente não é ninguém. Nós somos a espécie mais jovem de seres humanos aqui da Terra. E talvez a gente seja mais perto que vai morrer de todas. Entendeu? A gente vai ser a que menos vai durar aqui dentro. Porque a gente está destruindo tudo, a gente já está perto de extinção, a gente já está com aquecimento global. Então, assim, a gente é a espécie que menos viveu, que menos está vivendo, e é a espécie que provavelmente vai mais rápido de se extinguir. O que acontece hoje em dia, então? Que a linha evolutiva não é mais considerada. A gente vai considerar a chamada árvore evolutiva. Mas o que é isso? Árvores evolutivas. As árvores evolutivas, ela vai ser justamente aquilo que eu falei para você. Ela vai mostrar um ancestral em comum e o que esse ancestral gerou. Então eu vou dar um exemplo do próprio ser humano. O ser humano e o macaco. A gente veio de um ancestral em comum, só que seguimos por caminhos diferentes. Vocês percebem? A gente não é que o ser humano veio do macaco, não. O ser humano, ele veio de um ancestral em comum. E vamos chegar lá também, explicando mais essa parte. Bactérias, vou dar aqui o exemplo, ó. A bactéria ancestral, já extinta, e a bactéria e o protozoário. Outra coisa, os seres modernos, em uma árvore evolutiva, eles têm que estar alinhados, tá? Então, vocês estão vendo que a bactéria e o protozoário estão alinhados aqui? É isso que tem que acontecer, porque representa a modernidade. Se um ser estiver abaixo, marcando um ponto aqui abaixo, significa que ele já foi extinto, ou é outro critério que a gente está usando. Então, coloquem sempre os seres modernos alinhados um com o outro, alinhados horizontalmente. Se ele estiver abaixo, ele já foi extinto. A bactéria ancestral já foi extinta. Porque se a gente fica falando, ah não, o protozoário veio da bactéria, aí a pessoa pensa que é a bactéria de hoje em dia. Por isso que surgiu aquele negócio do homem veio do macaco, que é uma das maiores mentiras. O homem veio do ancestral em comum com o macaco. As espécies seguiram por caminhos diferentes ao longo da história da humanidade, do gênero Homo, né? Então, tem nada a ver essa parte do ser humano com o macaco. E cuidado aqui também, sempre usem bactéria primitiva, bactéria ancestral. Isso significa que já foi extinta.
E aí essa bactéria ela vai gerar o quê? Nesse meio caminho, até ela chegar ao protozoário, a gente vai ter as esponjas primitivas, que vão gerar as esponjas e assim por diante. Isso aqui é um exemplo de árvore evolutiva, não necessariamente é assim que aconteceu. Outra coisa que a gente tem que falar. O homem e o macaco são muito próximos. As árvores evolutivas, elas usam critérios como semelhanças fisiológicas, anatômicas, embrionárias, bioquímicas e moleculares. Falando de bioquímica, a gente vai ter os aminoácidos, né? A diferença dos aminoácidos que tem nessa parte da bioquímica nas árvores evolutivas entre o ser humano e o macaco, o chimpanzé, perdão, é de um aminoácido, enquanto que a diferença entre os humanos e os cavalos são de 12 aminoácidos. Percebem? Que a gente é próximo. Significa que a gente veio do macaco? Não. A gente só veio de seres que estão extintos. Porque a biologia considera a evolução como a unidade mínima a população. Então, se uma população toda evoluiu, significa que a outra população parou de existir, foi extinta. Nenhum ser atual é mais evoluído que outro. Muito importante, já repeti isso e já vou dizer. Hoje em dia, não vai existir essa ideia de que o ser humano é mais evoluído. E eu já falei isso, o ser humano é insignificante. Todos nós estamos alinhados, eu vou até botar aqui de novo. Quando a gente faz uma árvore evolutiva, além da gente alinhar os seres modernos, porque a gente está falando dos seres modernos, os que não estão extintos, a gente também alinha eles para mostrar que ninguém é mais evoluído que ninguém. Por isso esse design de árvore evolutiva. O ser humano não é mais evoluído que a barata de hoje em dia. Para a biologia, não. Entendeu? Nós desempenhamos o ápice da nossa evolução. Como assim, Ada? Vamos dar um exemplo para vocês. A única linha evolutiva que hoje em dia na biologia aceita é essa aqui. Nós vamos ter o gênero Homo, vamos ter aqui o Homo habilis. Aí tem o Neandertal, eu tô dando exemplo, nem deve estar na ordem, tá? Só para ser rápido. E o Sapiens. Quem é o mais evoluído desses três? É o Sapiens. Por quê? Porque o Sapiens é quem está vivo. Quem não foi extinto, quem não foi destruído pela seleção natural, é quem vai estar mais evoluído. Nós somos o ápice da nossa evolução. Mas se porventura, se a nossa tecnologia acabar e não sei o que acontecer, surgir uma nova seleção natural para o ser humano e a gente tem uma nova, outro gênero de Homo, nós não seremos mais os mais evoluídos. Do mesmo jeito a barata. A barata aqui, ó. Posso falar da barata, né? Tem uma barata de hoje em dia. Aí eu não sei as outras baratas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Barata 2, barata 3. Da linha da barata, quem é que tá viva hoje? A barata 1. A barata 2 e a barata 3 foram extintas. A seleção natural acabou com elas. Então nós somos o ápice da nossa... A barata 1 é o ápice da evolução dela. Eu estou chamando a gente de barata. Então, percebem que a única linha evolutiva que funciona é a linha evolutiva que leva em consideração apenas a espécie individualmente. Eu não vou comparar todas as espécies juntas uma com a outra para chegar no homem, não. Eu estou comparando uma espécie com ela mesma, com seus antepassados. É assim que funciona. Voltando para terminarmos aqui, o que eu quero dizer para vocês? Esse conteúdo, ele é meio chatinho, a árvore evolutiva, tá? E é um dos conteúdos que a gente vai usar depois. E é muito importante que vocês aprendam. Então pratiquem, revisem e etc. E finalizamos dizendo que a árvore evolutiva tem 2 outros nomes, porque a biologia não fica quieta. Podemos chamar ela de filogenias ou de cladogramas. E cladogramas é bem comum. E vamos falar disso nas próximas aulas.